Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é ecologia, ok? Então, o que significa ecologia? De onde veio esse termo? Então, os organismos da Terra, eles não vivem isolados. Eles interagem uns com os outros e com o meio ambiente. O estudo dessas interações a gente chama de ecologia. Então, é a interação entre os seres vivos. E a palavra ecologia, ela vem de duas palavras gregas, oikos, que quer dizer casa, e logos, que significa estudo. Então, ecologia significa a ciência do habitat. E para entender a ecologia, a gente precisa compreender alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro conceito importante que a gente tem que compreender é o conceito de espécie. Então, espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. Então, quando uma espécie ela se reproduz naturalmente e gera um descendente fértil, significa que é da mesma espécie. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado período. Por exemplo, a gente pode ter uma população de ratos em um bueiro, uma população de bactérias na garganta, uma população de pessoas vivendo em uma determinada cidade. Então, o que acontece? É um conjunto de indivíduos que vivem em um lugar em um determinado período. Comunidade é o conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período, por exemplo, os seres de uma floresta, de um rio, de um lago. Ecossistema é o conjunto formado pelo meio ambiente físico, ou seja, biotopo, formado por fatores abióticos como solo, água e ar, mais a comunidade formada por componentes bióticos, ou seja, seres vivos, que é o meio que se relaciona, tá? Habitat é o lugar específico onde a espécie é encontrada, isso é, seu endereço dentro do ecossistema. Exemplo, uma planta pode ter o habitat de um inseto, o leão pode ser encontrado em uma savana. Biotopo, área física na qual a determinada comunidade vive, por exemplo, o habitat das piranhas é água doce, como, por exemplo, a do rio Amazonas ou a do rio do Complexo do Pantanal. O biotopo do rio Amazonas é o local onde vivem todas as populações de organismos vivos desse rio. Dentre elas, a gente tem a piranha. Nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha, isso é, sua profissão, no ecossistema. O nicho, ele informa as custas do que ele se alimenta, a quem serve de alimento, como se reproduz. Por exemplo, a fêmea do Anopheles, o mosquito que transmite a malária, é um inseto hematófago, se alimenta de sangue. O leão atua como predador, devorando grandes herbívoros, como zebras e antílopes. Ectótono é a região de transição entre duas comunidades ou entre dois ecossistemas. Na área de transição ectótono, vamos encontrar grande número de espécies e um grande número de nichos ecológicos, tá? Biosfera, onde toda a vida animal ou vegetal ocorre. Pode ser uma superfície de terra, rio, lago, mar. A vida só é possível nessa faixa, porque encontra-se os gases necessários para a sobrevivência das espécies terrestres e aquáticas. Esses gases são o oxigênio e o nitrogênio. A gente ainda não tem conhecimento da existência de outro lugar no universo além da Terra onde aconteça o fenômeno da vida, né? A vida só é possível porque a luz do Sol chega aqui, então o Sol é a grande fonte de energia da Terra. Graças à sua posição em relação ao Sol, o nosso planeta recebe uma quantidade grande de energia solar que permite a existência da água em estado líquido e não apenas no estado sólido ou gasoso.
Então, essa água, ela é essencial para os seres vivos. A presença de água, ela vai possibilitar a vida de plantas e de outros seres e de produzir alimento a partir de energia solar. E permite também, indiretamente, a sobrevivência de todos os outros seres vivos que se alimentam das plantas ou animais. Então, através da fotossíntese, né, a absorção de água e gás carbônico e liberação de oxigênio. A energia do Sol, então, ela é transformada em um tipo de energia presente nos açúcares, que pode, então, ser aproveitada pelos seres vivos para realizar o processo de busca por alimento. Ok? E a Terra, ela pode ser dividida assim: litosfera, que é a parte sólida formada a partir das rochas, a hidrosfera, que é o conjunto total de água do planeta, rios, lagos, oceanos, a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta, a biosfera, que são as regiões onde são habitadas, e a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. A biosfera, ela vai incluir todos os ecossistemas que estão presentes, desde as altas montanhas até o fundo do mar. Nesses locais, as condições do ambiente variam, tá? Assim, a seleção natural atua de modo diversificado sobre os seres vivos em cada região. Então, a seleção natural, ela vai agir de uma forma diferente em cada região, porque a região, ela possui condições de clima, de vegetação, de solo distintas. Então, ela vai agir de uma forma diferenciada em cada região. Sobre grandes profundidades do mar, por exemplo, só sobrevivem seres adaptados à grande pressão que a água exerce sobre eles e à baixa ou ausente luminosidade. Já em regiões de grandes altitudes, sobrevivem os mais adaptados à baixa temperatura e ao ar rarefeito. Então, na biosfera, a água, o ar, o solo e a luz, eles são fatores que são diretamente relacionados com a vida. A vida não é possível sem a existência desses fatores. E a gente vai ter na ecologia os fatores bióticos. Bio vem de vida. Então, em ecologia, a gente chama de fatores bióticos todos os elementos causados pelo organismo em um ecossistema que condicionam as populações que o formam. Por exemplo, a existência de uma espécie em número suficiente para assegurar a alimentação de outra condiciona a existência e a saúde dessa última. Muitos fatores bióticos podem traduzir nas relações ecológicas que podemos observar num ecossistema, como a predação, o parasitismo, a competição. Então, o que a gente tem como fatores bióticos? Os produtores, os macroconsumidores, os microconsumidores. Abióticos, fatores. O abiótico vem de negação, não vivo. Então, em ecologia, a gente determina como fator abiótico todas as influências que os seres vivos podem receber em um ecossistema, derivadas de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos de um meio ambiente, tais como luz, temperatura, o vento. Então, quais são os fatores abióticos? Substâncias inorgânicas, ciclo da matéria, compostos orgânicos que ligam um abiótico com biótico, o regime climático, tá? O clima faz parte, temperatura, luz, pH, oxigênio, outros gases, umidade, solo. Então, o que acontece? Todos esses fatores, eles interferem diretamente na vida dos seres vivos. Ecossistema, então, ele vai ser o conjunto relacionado fauna, flora, micro-organismos, fatores bióticos, o ambiente, composto por solo, água, atmosfera, todos esses fatores entre si. Todos os elementos que compõem um ecossistema se relacionam com equilíbrio e harmonia e eles estão ligados entre si. A alteração de um único elemento pode causar modificação em todo o sistema,
podendo ocorrer a perda de equilíbrio. Por exemplo, uma grande área com mata nativa de uma determinada região, ela foi substituída, por exemplo, por um cultivo de soja. Pode-se dizer que compromete a cadeia alimentar dos animais que se alimentavam das plantas, como daqueles que se alimentavam de animais. Então, a delimitação do ecossistema depende do nível de detalhamento do estudo. Por exemplo, se a gente quer estudar um ecossistema de um canteiro do jardim, ou de um ecossistema presente dentro de uma planta, como uma bromélia. Então, a gente tem microecossistemas também, tá? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro a respeito da ecologia, né? Que ela é o estudo dos seres vivos, dessas relações que um indivíduo tem com o outro, com os fatores tanto bióticos como abióticos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar. E na próxima aula a gente esclarece as dúvidas que tenham ficado, tá? Bons estudos para vocês. Até a próxima semana.